Olá, minha amiga e meu amigo querido. Que alegria poder estar com você nesta quinta-feira, quente como um forno. Mas o calor, ele só nos robustece, não é verdade? Ele nos aquece o corpo, mas aquece também a alma. E o calor humano ainda é melhor do que o calor climático que tem nos absorvido nesse mês de outubro. Aliás, mês de setembro. Vocês estão vendo que eu estou aqui aceleradíssima, louca para chegar em outubro, que outubro é o mês de aniversário da minha filha, vai fazer 18 anos de idade. Meu Deus, nem acredito. Gente, e nós estamos agora com o nosso Papo à Beça, aquele papo de toda quinta-feira aqui na TV com DF. A TV que cabe a mim, a você e cabemos todas e todos nós. E ainda estamos no mês de setembro. E no mês de setembro nós temos uma campanha extremamente importante, que é a campanha do Setembro Amarelo. É o Setembro Amarelo da valorização da vida pela prevenção ao suicídio. Nós sabemos que essa é uma realidade extremamente triste e alarmante, e que nós temos sim que falar sobre ela. Porque só falando nós podemos observar, ter a percepção do problema e ajudar a prevenir, a estarmos atentos aos sinais e, sobretudo, nos colocar à disposição das pessoas que, infelizmente, para muitas delas, a vida tem se tornado um fardo insuportável. Minha amada, meu amado, viver é maravilhoso. Viver é uma dádiva. E eu quero dizer que você não está sozinho e não está sozinha. Procure ajuda. Muitas vezes nós não conseguimos resolver os problemas, os nossos problemas existenciais, os nossos problemas rotineiros, por nós mesmas, por nós mesmos. E aí, nós, em reconhecendo a nossa pequenez nesse particular, nós devemos procurar ajuda. Cuidemos das nossas vidas, cuidemos do nosso corpo, cuidemos da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente. Para cuidarmos do outro, é necessário cuidarmos de nós primeiro. Um beijo no seu coração e eu espero que você tenha um resto de quinta-feira excelente, porque o bate-papo que nós vamos ter hoje vai ser muito esclarecedor. E eu estou hoje aqui com uma pessoa que é um conhecedor daquilo que vai falar. É um homem que tem dedicado a sua vida a essa temática. É um ativista, um militante pela vida das pessoas. E ele tem amealhado na sua vida, na sua trajetória, vários títulos importantes. Mas eu o considero como uma pessoa que luta pela segurança pública, comunitária e cidadã da região dele, lá do Paranoá, e de todo o Distrito Federal. Eu estou falando com o meu amigo Sérgio. E para os íntimos, o meu amigo Serjão. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso Papo à Beça. É uma honra ter você aqui. Obrigado, Lúcia. Eu agradeço pelo convite. Boa tarde, né? Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. Muito obrigada, meu amigo querido. E olha, e hoje, gente, a gente vai falar sobre segurança pública cidadã. O que é, afinal de contas, segurança pública cidadã? A gente sabe que a segurança pública é dever do Estado, mas também é uma responsabilidade de todas e todos nós. E aí, Sérgio, a gente pergunta, o que é segurança pública cidadã, meu amigo?
Minha amiga, como você citou, é o artigo 144, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então é uma divisão de responsabilidade, não é mais nada que isso. O Estado e o cidadão andando juntos para resolver problemas de segurança pública, né, Lúcia? Isso tá na Constituição, mas isso aí, se você for fazer um parâmetro com outras legislações, isso começa lá em 1808, no Japão já, né? Depois você vem aqui para 1829 com Robert Peel, que diz que a polícia é a sociedade e a sociedade é a polícia. Então, assim, desde aquela época, a gente vem com essa ideia de segurança cidadã. Todo mundo entrando junto. Até porque tem algumas instituições, infelizmente, que querem separar a sociedade. Não existe isso. Não tem uma sociedade de policiais e uma sociedade de paisanos. Nós somos uma só sociedade com papéis diferentes. Então, a segurança pública é para todo mundo. Todo mundo tem que estar caminhando junto nessa ideia de segurança cidadã. Então, essa ideia é uma responsabilização de atitudes, né? A gente tem que pensar a segurança pública não só como uma árvore, a minha segurança, mas temos que falar com segurança pública como uma floresta, que nós somos a sociedade. Então é isso. Mas me diga uma coisa, Sérgio, a segurança pública, ela não é exclusiva dos órgãos de segurança pública? Será que nós não estaríamos transferindo a responsabilidade dos órgãos detentores desta prerrogativa para a sociedade? Não, muito pelo contrário. Até porque quando a gente fala nessa transferência de responsabilidade, nós temos duas políticas, né? Vamos botar assim. Nós temos as políticas públicas de segurança que são realizadas pela sociedade e as políticas de segurança pública. Essa primeira, Lúcia, ela completa a segunda, né? Então, assim, não há uma transferência de responsabilidade, há uma divisão de responsabilidade, né? Eu costumo falar que a gente perdeu, vindo ao encontro do que você me perguntou, a gente perdeu uma das maiores figuras da segurança pública, que é a fofoqueira do bairro. Essa figurinha aí que sabia de tudo, que sabe ainda de tudo, né? Porque nós sabemos que os crimes hoje, como sempre, eles só são resolvidos com a participação da comunidade, porque ela que sabe, por exemplo, que hora que o bandido chegou, que hora que o traficante sai, que hora o carro chega. Então essas informações são importantes para a gente fazer as políticas públicas de segurança que vão auxiliar as políticas de segurança pública. Essas sim são realizadas pelos entes do Estado. Então eu não vejo assim como uma intromissão na segurança pública. Até porque segurança pública é cuidar um dos outros também, né? Você, Sérgio, agora, além de ser presidente do Conselho do Paranoá, vice-presidente da Federação dos Conselhos de Segurança Comunitária, Segurança Pública Comunitária e Cidadã, você agora, meu querido, você já enveredou por um outro caminho. Você agora é escritor e escreveu um livro sobre isso. Eu quero pegar aqui, por gentileza. Você pode, por favor? Pois não. Segurança Pública Cidadã, uma luta solitária. Por que uma luta solitária? Porque, Lúcia, falar de segurança pública nesse país é um tabu ainda. É o que você acabou de me perguntar. Geralmente as instituições de segurança pública, ela não vê ainda com bons olhos a sociedade participando. Então, por isso que é uma segurança pública cidadã, uma luta solitária. As instituições de segurança ainda hoje, elas pensam que quem pode falar de segurança pública é quem porta uma arma ou uma farda. Isso aí já foi ultrapassado, você está lá no século XVIII. Então, para você colocar essa ideia de participação, né? De você deixar de ter uma segurança pública meramente repressiva e preventiva, para ter uma segurança pública participativa e comunitária para essas instituições, né? Do governo é complicado, do Estado é complicado, porque eles ainda veem a participação do cidadão como uma intromissão, como você falou. Então, só quem pode falar de segurança pública sou eu, que uso uma farda ou uma arma, você não. Você é dona de casa, você não pode não. Professor, o que um pedreiro sabe de segurança pública? Né? Então, assim,
essa luta solitária se resume a isso, porque é difícil você colocar na cabeça de alguns gestores de instituições, principalmente da segurança, que é a instituição que está para a comunidade. E não é a comunidade que está para a instituição. Mas para manter um certo status, né, eles ainda pensam assim, eu não me meto aqui na sua vida aí e você não me mete aqui. Para mim, eu só quero suas informações como X9, que é o caguete. É isso que ainda nós temos praticamente em toda instituição que realiza segurança pública no país. E me diga uma coisa, Sérgio, como é que isso poderia ser feito na prática? Isso é personificado, vamos dizer, essa comunidade, essa cidadania, né, em torno da segurança pública, ela se faz presente através dos consegues ou através, como você disse, você sabe como eu sou uma pessoa, né, que não ia falar isso, mas daquelas pessoas que ficam nos bairros e que falam e que comunicam com as outras pessoas, que têm conhecimento, que é uma liderança no seu bairro. Como é que isso dá na prática? Como praticar a segurança pública cidadã e comunitária? Então, Lúcio, os consegues hoje eles são o fórum adequado para fazer esse processo de comunitarização. Esse processo de comunitarização da cidade e do território são os consegues que fazem muito bem, porque somos nós, cada presidente de consegue aqui em Brasília, que buscamos os dados que tem na comunidade, transformamos ele em informações que depois são transformadas em conhecimento para ser aplicado em cada território. Então, para você ver como isso mudou muito, que antigamente, quando os consegues foram criados, as pessoas só levavam problemas. Problemas. Né? E aí o gestor de segurança, ele falava qualquer coisa, dizia qualquer coisa, dava qualquer desculpa e a vida seguia. Hoje, com essa cientificidade que nós temos na segurança pública, nos consegues, nós conseguimos levar os problemas e as possíveis soluções. E aí eu não sei se isso virou outro problema, porque a gente volta e fala assim, quando a gente leva possíveis soluções, aí parece que nós viramos inimigo daquelas pessoas que estão lá, os servidores públicos responsáveis pela segurança da cidade. Quando eu levo alguma sugestão, porque sou eu que estou ali, né? É a população que traz para o consegue. Aí parece que a gente vira um inimigo deles. Há uma certa resistência ainda de pegar os dados que vêm dos consegues e colocar na prática para resolver os problemas de segurança pública. Né? Muitas vezes ninguém está querendo, por exemplo, criar um batalhão. Mas, se, por exemplo, tem lugar que se você colocar 3 cones, você faz segurança pública. Com 3 cones na avenida, eu faço segurança pública. Porque, olha só, se você é motorista, né, você vai dirigir seu carro ali, e se você vê 3 cones, você vai diminuir a velocidade. Isso é segurança pública. Então, assim, os consegues são o fórum adequado, porque eles fazem esse processo de comunitarização e leva para as instituições de segurança pública. Muito bem, excelente, excelente. Além dos consegues, existe uma outra prática do exercício da segurança pública cidadã? Sim. Esse processo de comunitarização podia e deve acontecer nas instituições. Elas devem chegar próximo da sociedade, chegar próximo do cidadão. Mas não é aquele próximo só depois que o fato acontece. Né? Porque a gente tem muita segurança pública, Lúcia, de querer muita estatística. A prática de segurança pública cidadã não é encher de estatística. É você trabalhar nas causas e não nas consequências. Porque depois que a pessoa morreu, depois que foi forçada, não adianta. Então, as instituições de segurança pública precisavam trabalhar lá nas causas. O porquê? A gente tem alguns exemplos, ProERD, né? O próprio Provid que está aí. Então, as instituições deveriam trabalhar lá nas causas. Mas mensurar a prevenção não tem número, né? O que dá número para a segurança pública, o que dá número para o Estado é você falar que apreendeu não sei quantas armas, você abordou não sei quantas pessoas. Não que isso não reflita lá nos índices criminais. Mas como é que você tira o espaço do infrator?
como você combate o crime assim, você tirando o espaço do infrator. Como é que você tira o espaço do infrator? Colocando um policial no lugar onde a comunidade aponta. E muitas vezes isso é recebido, como eu falei, como uma intromissão no meu serviço, como uma intromissão na minha instituição. E não é isso. Né? De novo, segurança pública é uma divisão de responsabilidade. Quando você fala isso, Sérgio, eu fico aqui pensando em algumas situações que todas e todos nós vivenciamos. Por exemplo, quando eu sei, estou vendo ou há indícios fortes de que a minha vizinha esteja sendo agredida, né, e eu me silencio, né, eu ali não estou exercendo o meu direito de cidadão, de cidadã, né, e dependendo da situação, se eu estiver num condomínio, eu estou descumprindo a lei, porque hoje, pela Sim. lei, eu tenho que denunciar casos de violência doméstica, né? Então, digamos, quando eu denuncio, quando eu ajudo essa vítima, eu estou exercendo nesse momento uma segurança pública cidadã e comunitária. Não é verdade, Sérgio? Totalmente. E uma das portas, eu acho que a porta mais importante para esse tipo de cifra negra aí, porque pelo distanciamento das forças de segurança com a população, muitas vezes ela não quer se envolver. E os consegues, eles são muitas vezes a primeira porta onde aquele cidadão liga, né, para o presidente, está acontecendo isso, eu não vou ligar na delegacia porque eu não confio, ou porque eu não acredito mais. Então, é o que eu te falo, esses dados que são trazidos para a gente, se fossem colocados em prática pelas forças de segurança ou pela secretaria, ia dar uma diminuição incrível nos índices criminais do DF. Então, assim, o Conseg é uma das portas que podem ser usadas e devem ser usadas pelo esse usuário aí que vê qualquer coisa, né? Inclusive o buraco na rua, mato alto, que não é problema de segurança pública, mas pode levar a problema de segurança pública. Com certeza, Sérgio, então, com certeza. Quando você faz essa prevenção, Lúcia, você diminui os índices. Isso já está provado, isso é cientificamente em todo o mundo, isso já está provado. Mas aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma resistência ainda. Está mudando aos poucos, mas deveria já mudar muito, né? E você é um homem que tem rompido grandes barreiras e tem resistido a essa resistência. Fale mais um pouquinho desse livro, como é que surgiu essa ideia? Foi a partir das suas experiências, a partir da sua vivência, porque você também é policial militar, conhece bem o que está falando, né? Você não conhece por ouvir dizer. Então, foi a partir da sua vivência que surgiu essa ideia? Isso, Lúcia. No começo da minha carreira, que eu falo que hoje eu sou casado com a Polícia Militar, mas eu tenho um amante que é a Polícia do Exército. Então, a primeira vez que eu ouvi esse termo polícia comunitária foi na Polícia do Exército de Brasília aqui. Inclusive, já falecido meu primeiro comandante, General Belch, ele falava o seguinte: para você proteger a luz, muitas vezes você tem que entrar na escuridão. E a gente trouxe todos esses ensinamentos do Exército e quando vem para a Polícia Militar começa a ver que segurança pública é muito mais que só o policial na rua, né? É muito mais o rotolite, a viatura rodando para lá e para cá, às vezes até tonto, porque você não sabe, né? Você roda, a viatura passa 500 km por hora às vezes e você não consegue ver o que está se passando. Então, essa ideia de polícia comunitária, eu sou um dos primeiros multiplicadores aqui de Brasília, foi aonde que a gente foi tomando gosto pelo esse outro lado das forças de segurança, pelo esse outro lado que a Polícia Militar tem. Então, depois, como você acompanhou, surgiu a primeira atividade, que era o Proteger para Conhecer, primeiro projeto. Depois veio o Segurança Cidadania, que eu trabalhei também. E a gente começou a levar esse trabalho para dentro das escolas, que você realmente deu algumas palestras, né? E levar nesse contexto de polícia comunitária para dentro das escolas, mas levar todo o aparato de segurança pública. Não adianta você só ir com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né? Nós temos que pegar o sistema todo de segurança pública e colocar dentro da escola. Como você participou muito, né, dos nossos projetos aí. Então, diante de todas as experiências,
de mais de 31 anos na ponta, eu resolvi escrever essa primeira obra minha. Ele está dizendo que é a primeira, porque certamente já tem alguma no prelo, viu? Porque é o seguinte, depois que começa a escrever, é que nem participar de programa de TV. Não para mais não, né? Já. Já tem? Já tem. Rapaz, eu sei do negócio, eu conheço o negócio. Título, Luiz. Ô, gente, olha, eu quero dizer pra vocês, eu tô muito chique. Agora eu tô com uma caneca. Olha, essa caneca aqui não é a caneca daquele programa ali da outra televisão, não. Mas olha aqui que coisa mais chique, ó. Eu tô achando ótima essa ideia da caneca. Inclusive tem foto sua no livro, viu? Ah, é? Tem, Ai, meu pai é foto eterno. Eu sua. espero que a gente esteja bem nessas fotos. Sérgio, eu também não posso deixar de falar do resultado da CPI do feminicídio. Foram 11 meses de trabalho feitos, executados pela Câmara Legislativa, e a conclusão desse trabalho, em mais de 500 folhas, foi de que o Estado falha na proteção às mulheres, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente percebe verdadeiramente que nós temos que ter uma outra concepção de segurança. Porque, ora, se o Estado está falhando na proteção às mulheres e às pessoas, algo está errado. Sim. Né? Então, que um outro olhar deva ser dado a isso. E eu acredito, verdadeiramente, que todas e todos nós somos responsáveis, sim, pela segurança um do outro e uma da outra. Mas a responsabilidade primeira, a gente sabe que é a responsabilidade primeira é do Estado, né? E é claro e evidentemente isso não exime a população, não exime a sociedade desse compartilhamento. Eu acho que você colocou bem a palavra. É o compartilhamento de ações. Cada um no seu quadrado, mas cada um compartilhando ações, gerindo de acordo com as suas possibilidades e capacidades e ingerências, mas para que todas e todos nós nos sintamos mais protegidos. E me diga uma coisa, Sérgio, as forças policiais aqui do Distrito Federal estão preparadas para esse compartilhar de ações, para essa segurança pública cidadã? Lúcia, eu ainda acho que ainda falta um pouquinho. É muito fácil você chegar em reunião de consegue ou reuniões onde tem muita gente e você falar que nós temos ainda uma polícia comunitária, nós estamos trabalhando para isso. Eu quero ver na prática. Eu quero ver na prática, né? E sem nenhuma vontade de criticar, né? Fazer críticas a qualquer instituições, mas segurança pública, cidadã, polícia comunitária, vai muito mais do que só entregar a cesta básica. Você tem que estar ali, você tem que ser realmente um protetor daquela sociedade. Quando você fala nesse novo olhar, eu falo no livro, você tem que ter um novo olhar, um novo pensar, um novo fazer e principalmente esse novo olhar que você tem que ter, saindo desse positivismo jurídico. Porque é muito fácil, né, você prender alguém, delegacia, presídio. Isso é muito fácil. Segurança pública, como eu falei, vem lá na prevenção. Prevenção de drogas, prevenção contra o feminicídio. Por exemplo, eu não sei a sua opinião, mas do feminicídio aí, a CPI do feminicídio. Eu cansei de ouvir reclamações de mulheres do Paranoá e do Itapuã, do Paranoá Parque, onde você esteja, que queriam ir, mas como você vai? Então, assim, essas pessoas que deveriam ter sido mais ouvidas, elas ficaram um pouquinho no canto. E voltando à sua pergunta, as polícias aqui elas estão andando, mas deveriam andar muito mais rápido. Nós temos que andar muito mais rápido ainda, para conseguir sair dessa juridiquês que ainda tem, né? Eu prendo e arrebento, você fica paralelo para cá, só me liga quando você precisar. Então, assim... nós estamos preparados, nós não, quando eu falo nós, eu estou falando as polícias, mas deveria andar mais. Eu tenho certeza que tem perna para fazer bem melhor do que estão aí. Mas Sérgio, me diga aqui, o que você entende que é necessário que se faça para que essas resistências, essas barreiras sejam derrubadas e a partir daí
haja essa concepção, essa conjuminação de esforços entre sociedade e forças policiais do Estado para que nós consigamos aquilo que todos nós desejamos, que é viver em paz. Minha amiga, isso é meio complicado. Passa-se lá pela formação do policial, passa-se pela essa qualificação da sociedade, né? Passa-se por uma gama de elementos, Lúcia, e que é quase, eu não falo impossível, mas é difícil você conseguir isso ainda. Porque as corporações têm uma tradição ainda de guerra, a sociedade acha que ainda tem aquele negócio imaginário que o bandido bom é bandido morto, né? O bandido bom é bandido morto, desde que não seja o meu bandido. Quando é o meu bandido, meu pai, a minha mãe, aí eu não quero ele morto, eu quero ele ressocializado. Então passa por um ressignificado de termos de segurança pública, do termo polícia comunitária. Da formação do policial à qualificação da sociedade, eu colocaria assim. Para a gente ter essa junção de força andando para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar e principalmente fazendo uma prevenção. Né? Porque hoje, como eu falei, nós trabalhamos muito nas consequências. Aí não adianta mais. Tem que trabalhar nas causas. Tem que trabalhar lá antes do fato acontecer. Mas eu não tenho bola de cristal. Mas hoje você tem toda uma cientificidade que você pode fazer isso, né? Você não pode alegar isso mais, porque antigamente as informações hoje com esse tal de celular chega em questão de segundo. Então isso aí não tem um bola de cristal, já não cola mais. Eu também concordo com você. Me lembro aqui de uma história de um juiz aí, que eu acho que vocês se lembram bem, né, onde ele disse que não podia ter bola de cristal ao saber que ao revogar as medidas protetivas, ele revogou a medida protetiva hoje, 2 dias depois o marido agressor ceifou a vida dessa mulher. Bom, isso é uma coisa incrível e eu acho que você está corretíssimo quando você fala sobre isso. E os CONSEG, Sérgio, eles estão preparados para esse novo olhar em relação à segurança pública? Eles estão verdadeiramente aparelhados, eles são valorizados, eles são, como é que eu posso dizer, levados em consideração as suas observações, o seu trabalho, a sua luta diária no território aonde ele é localizado? Lúcia, atualmente não. E esse é um trabalho que a presidente Flávia, que é a presidente da FECONSEG, a nossa presidente Flávia, junto com toda a diretoria, está tentando fazer. Qualificar mais os presidentes, qualificar as informações, mas infelizmente a nossa SSP aqui, ela desprezou os CONSEGs. É como eu falei, parece que nós viramos inimigos da sociedade. Porque os nossos dados, eles não são colocados lá e entram na cifra negra. Você quer ver uma coisa? Tá lá, eu já cansei de ver isso. Há uma reunião de CONSEG, onde que a vítima de assalto está falando para o delegado: olha, eu fui assaltado em tal hora, em tal lugar. Mas ele fala assim: não, você tem que ir da delegacia. Mas você é o delegado, eu estou falando para você. Não, mas você tem que fazer uma ocorrência formal, porque isso gera estatística. Sabe quando que essa pessoa vai lá mais? Nunca. Ela não vai mais, ela não vai na delegacia fazer. Então o CONSEG, Lúcio, ele seria uma porta de entrada, ele é uma porta de entrada, mas não estão sendo valorizados os presidentes de CONSEG. Nossas informações, nossos dados, eles, eu acho que nós estamos só levando para lá. Mas colocar em prática todas as nossas sugestões aqui no DF, infelizmente, em outros estados que a gente está acompanhando, isso não está acontecendo não. De novo, parece que nós viremos inimigo da SSP. Quando na realidade os conselhos de segurança comunitário, eles são um braço, né? O braço, vamos dizer, o braço comunitário da segurança pública estatal, não é verdade? Ele é o que faz, ele faz o controle, porque é das pessoas da própria comunidade. E são essas pessoas que devem ser valorizadas. Não é? Então eu estava aqui já abrindo, falando a respeito da importância dos conselhos comunitários no Distrito Federal e no país. Não é? Então, gente, olha, eu conheço
a grande maioria dos conselhos comunitários aqui do Distrito Federal, e a gente tem um trabalho junto à FEConseg. Eu quero já deixar aqui o meu abraço muito afetuoso a você, Flávia, que você, minha amada, olha, eu vou te dizer, você é incansável, o seu nome é resistência e resiliência, viu? Então eu quero deixar o meu abraço e a minha homenagem a você e a todos os presidentes e as presidentes dos consegues do Distrito Federal e deste país, pelo trabalho valoroso que desempenham, por entenderem que a segurança pública comunitária e cidadã é necessária sim, porque é esse olhar, essa aproximação com o nosso território, é essa aproximação com a minha comunidade é que faz com que eu possa denunciar e, em denunciando, ser também uma pessoa colaboradora para que se estabeleça a segurança no meu território, na minha região. Olha, Sérgio, eu fico assim encantada com o trabalho dos consegues e fico encantada com pessoas militantes e ativistas como você, como Flávia, como a Adriana do Conselho de Segurança lá de Taguatinga e todas e todos, que eu não vou citar os nomes aqui porque são muitos, são mais de 30, não é isso? Quantos conselhos, quantos consegues nós temos? 31. Cada região nós temos um consegue, além das regiões, além de alguns tem consegue rural e alguns consegues que deveriam ser os temáticos, né? Aquela ideia do projeto lá, o último que eu participei com você, era para ser criado um consegue escolar, dentro das escolas. Pois é, né? Incrível isso. Isso porque dentro das escolas a gente trabalharia para estar lá no plano pedagógico todas as ações de segurança pública, né? Mediação de conflito, relações interpessoais, que fazendo isso, Lúcia, como prevenção, a gente consegue evitar os crimes que tem dentro das escolas e no seu exterior, né? Sem dúvida. E isso não saiu do papel, Sérgio? Vaidades, Lúcia, né? As nossas segurança pública, os projetos que são realizados realmente, você sabe quando muda do vermelho para o azul, do azul para o vermelho, acaba tudo. Um dia eu acredito que segurança pública tem que ser vai ser coisa de Estado e não de governo, né? Independente de qualquer coloração, isso, né? Para manter dar continuidade aos projetos, né? Dar continuidade a tudo que está sendo realizado. Porque hoje é assim. Eu não gosto mais de você, eu pego o seu projeto, coloco debaixo do braço e vou embora. A gente sabe muito bem como é isso, né? Nós já estamos aqui nos últimos segundos do nosso programa e eu quero, Serginho, que você... Serginho, gente, ele tem quase 3 metros de altura. Eu quero que você olhe ali para aquela câmera, sempre pensando que ali atrás tem mulheres, homens, jovens, crianças e adolescentes, que muitos deles e muitas delas temem hoje de andar nas ruas, temem hoje de irem para suas escolas, temem pelas suas vidas, pelas suas integridades físicas, psicológicas. E eu gostaria que você mandasse um recado para essas pessoas, sempre lembrando que é responsabilidade minha, mas também é sua e do Estado, a segurança de todas e todos nós. E diga a eles como elas podem participar ativamente de uma sociedade pacífica e pacificadora. Então tá, Lúcia, fortalecer os consegues, né? Como eu falei, em cada cidade, se tem um presidente de consegue, se tem um consegue. O consegue é a instituição que faz essa ponte entre a comunidade e as instituições de segurança, sejam elas ou não, né? Como eu falei, tem problemas que não são de segurança pública, mas que podem virar. E fazer a prevenção, por exemplo, conhecer o seu vizinho, né? Conhecer o seu bairro, conhecer aquelas pessoas que estão próximas de você, conhecer o policial da tua área. Isso é importante, que a gente nunca fala também com esse cidadão que está lá na ponta, Lúcia. O próprio policial que está lá na ponta, próximo da sociedade, a gente ainda tem um certo... Mas não, vai lá, cumprimenta esse cara aí, porque ele está aí para te servir. O servidor público, o operador de segurança pública, ele está ali para servir a comunidade. Mas é uma reciprocidade também, né? Ele não é aquele ser humano ruim, mas também não é aquele super-homem. Por que eu falo isso, Lúcio? Porque muitas vezes a comunidade pensa que o operador de segurança é aquele super-homem.
né? Que ele Pode não tudo. erra, que ele não chora, que ele está naquela armadura dele, que ele acerta uma mosca a 5.000 metros, que ele conhece todas as leis, e não é bem assim. O operador de segurança pública tem as suas... tem os seus, Limitações, sim, seus erros, às vezes vai errar, é um ser humano como qualquer outro. E digo para os senhores e para as senhoras, vão no Conseg, procurem cada Conseg da sua região, que lá você será bem tratado por cada presidente que tem lá. Olha aqui a Flávia, obrigada meu amigo, a Flavinha está aqui, Lúcia, aqui é a Flávia Portela, obrigada por abrir esse espaço para falarmos sobre os Consegues e sobre a segurança cidadã. Minha amada, antes de qualquer coisa é uma obrigação nossa, enquanto cidadã, enquanto cumpridora das nossas obrigações, abrir esses espaços para esses debates, Flávia. E eu aprendi com você e aprendi com o Sérgio que é possível, e aprendi na vida que é possível, cada um de nós, fazermos a nossa parte. Você, repito, é uma lutadora, uma mulher combativa, uma mulher extremamente representativa da sua comunidade e é uma mulher que está à frente de todos os Consegues aqui do Distrito Federal e eu tenho aqui uma honra enorme de já ter entrevistado você e agora o nosso vice-presidente. Eu mando um abraço, um beijo muito apertado, aliás, um abraço muito apertado para você e dizer a você, Flávia, que nós somos parceiras. Nós estamos caminhando lado a lado, sempre para o bem da nossa população. E esse é o seu Papo à Beça, o seu canal de denúncia, de acolhimento e muita informação. Porque hoje nós tivemos informações extremamente importantes e o que nós podemos tirar de tudo isso que foi dito, de tantas coisas importantes, é de que eu sou responsável também. Eu sou responsável também. Eu não posso me eximir das minhas obrigações enquanto cidadão, enquanto cidadã. Se eu quero a paz, eu faço a paz. Se eu quero a pacificação, eu tenho que ser um agente de paz e pacificação no meu bairro, no meu conjunto, na minha rua, na minha cidade, na minha região administrativa. Então, minha amada e meu amado, cada uma de nós e cada um de nós cumprindo as nossas obrigações e sempre indo um pouquinho mais além, sabe? Eu sempre falo assim, nós nunca podemos ficar nos 50%. Nós nunca podemos ficar naquilo que a gente acha que já fez muito. Mas a gente deve ir sempre além, um pouco mais além. Façamos um pouquinho mais, cumpramos um pouquinho mais com as nossas obrigações, né? Do lado, à frente ou atrás, sempre há alguém precisando do nosso afago, da nossa compreensão, do nosso cuidado e da nossa denúncia. Eu também sou responsável. O seu problema me interessa. A sua dor deve ser também a minha dor. Exercício de segurança pública cidadã e comunitária é, sobretudo, no meu simples entendimento, é um exercício de empatia. É me colocar no lugar do outro. Prevenção é a melhor medida. Minha amada, um beijo no seu coração. E na próxima quinta-feira estaremos juntas, unidos, para o bem de todas e todos. Porque, afinal de contas, o que nós queremos é viver. Mas o que nós exigimos é viver livres de toda opressão, de toda violência. E com muita paz. E, claro, com muito amor. Um beijo no seu coração. E até a próxima quinta-feira com o seu Papo à Beça, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento.